O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo do Paraná e do Brasil, além de temas relacionados à comunicação social. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná, e trago semanalmente aqui, na UFPR TV, um caso específico ou um tema a ser analisado pelos nossos convidados e comentaristas. Lembrando que o Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Esse programa tem o apoio dos estudantes do 7º período de jornalismo da UFPR. E pode ser visto pelo canal 15 da NET, 187 da Vivo TV, pela Rede IFES para todo o Brasil ou pelo site www.tv.fpr.br. O programa também é exibido pela rádio UniFM em 94.5 para a Grande Curitiba. Para sugerir temas, fazer críticas ou comentários, entre em contato conosco pelo Facebook, facebook.com/UFPRTVOficial. Hoje, o tema é a perseguição sofrida pelos jornalistas da Gazeta do Povo após a publicação de uma reportagem denunciando os supersalários de juízes e promotores do Paraná. A questão principal é se a justiça pode interferir no livre exercício do jornalismo. Para falar sobre esse assunto, eu conto aqui no estúdio com a presença do jornalista da Gazeta do Povo, Chico Marés, que é formado aqui pela UFPR e repórter da Gazeta e um dos 5 profissionais que está sendo processado pelos magistrados pelas matérias sobre os salários. Chico, muito obrigado pela sua presença no programa. Eu agradeço. E comigo também o jornalista e professor da UFPR, professor Tony Charlau Vieira. Tony, muito obrigado na primeira participação, né? Por estar aqui de novo. Às ordens. Em fevereiro, os jornalistas Rogério Galindo, Euclides Lucas Garcia e Chico Marés publicaram uma série de reportagens denunciando os supersalários de juízes e promotores do Paraná, que, somando as gratificações, superam o teto constitucional. Após essa publicação, os 3 repórteres e outros 2 jornalistas estão sofrendo 47 processos em 19 cidades do estado. Segundo a Associação dos Magistrados do Paraná, os salários referentes a dezembro e janeiro tiveram acréscimo de verbas indenizatórias, tudo conforme a legislação, e que o jornal prestou um desserviço divulgando essas informações. Os magistrados pedem indenizações por danos morais e os valores das ações somam mais de R$1,5 milhão de reais. Os processos estão obrigando os jornalistas a viajarem a estas cidades para comparecerem às audiências presencialmente. Então, para falar sobre isso que a gente está aqui. Chico, queria que você contasse um pouquinho de como que foi a produção das matérias, né? Como que vocês chegaram aos dados primeiro. Acho que em primeiro lugar a gente tem que deixar bem claro essa questão que a Mapar colocou, né? De que os processos são de vantagem e tal. E tudo isso que eles estão falando foi dito na matéria e dito explicitamente, mostrado com números, inclusive, o quanto disso se refere a vantagens, quanto disso é salário, quanto disso é indenização, tudo isso está explicado na matéria. Então, assim, me parece, às vezes, que os juízes sequer leram a matéria antes de vir processar a gente, né? Mas, enfim, voltando ao assunto da matéria, né? A gente fez essa matéria, foi em fevereiro agora desse ano, né? Primeiro, a gente sempre tem esse hábito, né, de fiscalizar, ver qual está sendo o gasto dos poderes com os salários, né? E nos chamou a atenção um número bastante alto, assim, em 2015, tanto da Justiça Estadual quanto do Ministério Público Estadual, né? Foi um trabalho bastante difícil, porque, especialmente no caso da Justiça, mas no caso do Ministério Público também, os dados não são apresentados, né, de uma forma adequada, eles são feitos justamente no site para você não achar. Então, nós 3, eu, o Rogério e o Euclides, a gente teve que pedir ajuda para baixar todos esses dados, para compilar, do Evandro Balmante e do Guilherme Storck, né, que são... Os 2 profissionais. Os 2 são o Evandro da parte de TI e o Guilherme da parte de infografia, né.
Eles conseguiram dar um jeito de baixar todos os dados de 2015 e do ano de 2015, né? Tabular para a gente ver, afinal, quanto que estavam ganhando, quanto disso é o salário bruto, quanto disso é auxílio, quanto disso... E a gente fez uma conta, né? Que a gente calculou o salário, né, anual dos juízes, o salário mensal dos juízes, que o teto mensal dos juízes, né, que seria de R$ 31.471 naquela época. E multiplicamos por 13,5, né, para contar também o 13º salário e o adicional de férias. A gente verificou que esse número chegava a 411 mil, isso seria o teto. O teto Só no que ano, né? até porque se a gente pegasse por um mês, assim, pegasse só já dezembro, por exemplo, ficaria totalmente distorcido, porque afinal se a gente não considerasse as férias, não considerasse o 13º, isso poderia dar um problema, né? Então, para pegar o ano, a gente fez o ajustamento anual. Também a gente fez o cálculo, né, do que eles ganharam no ano, deu mais de R$500 mil, tanto no Ministério Público quanto na Justiça, né? E todos os dados foram feitos, a gente checou esses dados depois com... R$500 mil em média, todos eles? Em média, claro. Claro que é uma média. Um vai ganhar 700, porque ganhou mais indenizações, mais retroativos, outros vai ganhar menos, enfim, um ganha auxílio moradia, o outro prefere não ganhar, enfim, cada um tem o seu individual ali, então até por causa disso a gente mostrou a lista completa, né, quanto que estava ganhando cada um. Mas em média, os membros do Ministério Público e magistrados, todos em média ganharam mais do que 500 mil, né. Daí a gente fez essa matéria, né, sobre o global do ano, e daí a gente achou dois dados que foram mensais que a gente achou bastante discrepantes, assim, no caso do judiciário foi do mês de dezembro, que mesmo considerando o 13º, mesmo considerando as férias, ainda assim os juízes ganharam uma média de R$100 mil no mês de dezembro. Contando férias, contando o 13º, isso daria R$75 mil, e contando até o auxílio moradia, ainda daria bem menos do que 100 mil, daria cerca de 80 mil, se não me engano. E no caso dos promotores, né, a gente fez isso a gente viu o mês de janeiro também, que estava bastante discrepante em relação a outros meses. Pois bem, a gente fez essas matérias, todos os dados estavam absolutamente corretos, tudo foi absolutamente explicado detalhadamente. Na matéria, no texto? Quais eram... Daí um dia, a Associação dos Magistrados do Paraná e a Associação do Ministério Público, no primeiro momento, começaram a fazer uma pressão muito grande sobre a direção da Gazeta, né? Mas antes da publicação? Ou... Não, depois da publicação. Aliás, uma coisa que tem que ficar bem clara, nós procuramos o Ministério Público nos deu respostas, tivemos uma conversa com o diretor, ele nos explicou exatamente os motivos pelos quais estavam sendo feitos esses pagamentos, explicamos isso na matéria, e o Tribunal de Justiça sequer respondeu nossos e-mails. Eu mandei e-mail, liguei, enfim, passei uma semana inteira atrás deles e eles simplesmente não quiseram se pronunciar. Apesar de tudo isso, a Gazeta, da gente ter procurado eles, a Gazeta concedeu um direito de resposta, mesmo a gente tendo uma matéria que não continha qualquer erro factual, a gente cedeu um direito de resposta, a gente cedeu até um editorial que a Gazeta explicou que respeita o judiciário, mas que nesse caso era uma matéria com a intenção de transparência pública, né, de fomentar a transparência pública. E mesmo assim, a partir dali começaram a entrar processos, e processos absolutamente idênticos. Dos 47 que entraram, 46 são no juizado especial e 45 pedem o teto do juizado especial. Por quê? Justamente porque para forçar que a gente faça essas viagens para que a gente que a gente seja obrigado a comparecer. Porque né? nos juizados especiais, conhecidos como pequenas causas, quem é processado é obrigado a se defender presencialmente. Sim, isso não é obrigado a comparecer às audiências de conciliação, né? Digamos, se eu faço peço uma indenização, você fez alguma coisa para mim, eu peço 100 mil de indenização. Daí vai para a Justiça Comum, você pode mandar um advogado, pode mandar um representante para te defender. Agora, no caso do juizado especial, se eu te peço, digamos, uma indenização de 20 mil, eu vou ter que estar lá pessoalmente junto com o meu advogado. Não pode ter o advogado, não pode ter o representante. Não, o advogado tem que estar lá, mas o representante, assim, você tem que estar lá também. Você tem que estar lá, obrigatoriamente. Então, não pode por causa disso, nos últimos... desde abril, nós estamos viajando no Paraná, assim, passando indo de audiência em audiência, e a gente não está mais trabalhando, porque eles processaram nós 5 e a Gazeta, né? Então, nós 5 não estamos mais, praticamente não trabalhamos, não lembro da última semana que eu trabalhei 3 dias seguidos. Só por conta de ter que viajar. Por conta de todas as locomoções, por conta de todas as... Enfim, do fato de não estar presente. As ações são muito parecidas. São iguais, são praticamente iguais.
São praticamente iguais. Então alguém distribuiu Então, uma nitidamente, minuta. assim, não tenho a menor dúvida que foi um... Inclusive, um juiz, inclusive, admitiu isso durante a audiência, a gente tem isso gravado, que houve, sim, uma coordenação para essas ações. Eles coordenaram. O juiz negou que a Amapar tivesse tomado parte, embora a própria Amapar tenha oferecido, no primeiro momento, uma ação padrão para os juízes, mas ele declarou, sim, que é um grupo que tem feito ações padrão para os juízes entrarem. Ou seja, é um negócio nitidamente orquestrado e que tem um objetivo de constranger e de nos impedir de trabalhar. A gente não tem nenhum problema com eles entrarem com uma ação contra a gente. Todo mundo tem o direito de entrar com uma ação contra a gente, de se defender de uma matéria que julga, enfim, incorreta, mesmo que, enfim... Só que o que eles estão fazendo é uma ação orquestrada não para se defender, mas para nos atacar. É muito diferente isso. Para constranger e para constranger, para nos impedir de trabalhar. Uma censura, uma forma de censura. Porque independente do conteúdo e do mérito em si, vocês, na forma, quer dizer, pela obrigação de viajar em si, vocês já não conseguem mais exercer a profissão. Exatamente. A gente não na tem forma, como... nós não tem como exercer a nossa profissão. Eu basicamente não tenho... É que às vezes as pessoas não sabem muito bem como funciona o dia a dia de um jornalista, né? Mas tem muitas matérias que você exige pelo menos uma semana para você apurar, para você ter essa matéria, inclusive, que você tem um grande volume de dados, você tem um grande volume de entrevistas que você precisa fazer, leituras que você precisa fazer, enfim, às vezes para fazer uma matéria mais complexa, isso demora dias, e demora tempo, enfim, você tem que ter alguns dias de trabalho seguidas, né? Com isso, a gente não tem como... Primeiro que tem semanas que a gente praticamente não trabalha, e nas que a gente trabalha dias picados, assim, então a gente só pode fazer a coisa do dia, só o material ali que mais simples de fazer, então isso... Nenhuma matéria investigativa. Fazer qualquer investigação mais aprofundada, sem chance, não tem como. E no mérito, no teor, o que eles alegam? Eles alegam, primeiro eles dizem que a nossa matéria distorceu os dados, inclusive eles afirmam que os dados estão corretos, isso não é objeto da ação. Que os dados estão corretos, porém eles dizem que a gente distorceu porque eles reclamam do uso do termo super salários, em primeiro lugar, porque eles dizem que não se trata de salários, de fato não se trata de salários, mas assim, até o termo super salários está entre aspas justamente para explicar que é o salário mais o auxílio, mais a indenização, mais enfim. Eles reclamam disso, eles reclamam de uma charge que foi feita, inclusive, que é uma charge que ilustra a matéria, dizendo que a charge denigre o judiciário, enfim. Eles basicamente alegam isso, assim, não tem nada realmente que justifique a ação, não tem nada factual que justifique a ação, eles dizem que isso causou um profundo incômodo, e só, assim, é um troço que eu acho que se fosse qualquer outra categoria que não os próprios juízes julgando... Não prosperaria. Não prosperaria de jeito nenhum. Tanto que teve, o caso deles se remonta a um caso muito, muito similar ao que ocorreu com a Igreja Universal, né? Foi, se não me engano, em 2008, com a repórter Elvira Lobato, da Folha de São Paulo. Ela fez uma matéria sobre a Igreja Universal e foram 108 ações, no mesmo esquema, tudo articulado e tal, por fiéis da Universal contra ela. E nesse caso, a Folha de São Paulo, apesar da Elvira ter tido todo o transtorno, o trabalho, enfim, pelo menos, assim, todas as causas foram ganhas, inclusive eles foram processados depois eles foram condenados por litigância de má-fé. Isso quer dizer que os juízes aqui do Paraná sequer são pioneiros, né, nesse tipo de ação. Na verdade, a grande novidade dessa ação é justamente ter os próprios juízes como proponentes, porque isso já aconteceu com a Folha, já aconteceu com o Congresso em Foco, já ocorreu com o jornalista Ricardo Boechat. Tem mais alguns outros casos que eu agora não vou lembrar de cabeça. Mas aconteceu sim. Mas o que eu acho mais importante de a gente tratar assim, como um problema da mídia brasileira é que esse método de você atacar o jornal e o jornalista pela via judicial com pequenas ações coordenadas para impedir o trabalho, isso está se tornando uma coisa de praxe no Brasil. E a gente precisa ter alguma... E eu acho que não é só questão de impedir o trabalho, é uma punição específica, né? Porque outros jornalistas, digamos assim, vão pensar mais antes de produzir, porque eles imaginam o transtorno que está sendo passado, e daí parece que o que os juízes querem fazer é dizer assim, vejam como esses aqui estão sofrendo. Quem ousar fazer alguma coisa semelhante
vai receber esse tipo de punição. É, mais ou menos como é uma espécie de censura. Deixa só, a gente já volta, eu estou com o tempo estourado do primeiro bloco, a gente já volta para continuar o debate. Encerro aqui o primeiro bloco sobre a mídia, hoje falando sobre a perseguição do judiciário sobre os jornalistas da Gazeta do Povo. Voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco. Estamos de volta para o segundo bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre a perseguição do judiciário sobre os jornalistas da Gazeta. Aqui no estúdio comigo o jornalista Chico Marés e também o professor e jornalista professor na UFPR, jornalista, Tony Charlau Vieira. Tony, você estava, sua visão, né, de quem está vendo essa história de fora, né, como jornalista e como professor. Como você avalia essa situação? Eu acho que a principal questão é debater, levantar mais o debate, né, ampliar o debate sobre a questão dos poderes, né, constituídos na sociedade brasileira. Porque o que se está vendo nos últimos tempos é uma supremacia do judiciário. E nesse caso, o que está colocado claramente é o judiciário se considera inatacável. Né? E portanto, ninguém pode questionar as ações do judiciário, senão serão punidos exemplarmente, mais do que com o rigor da lei, com requintes específicos de punição através da legalidade. De maldade. Porque essa imposição de vários processos em comarcas diferentes, em varas diferentes, em cidades diferentes, obrigando os supostos réus a andar pelo estado todo, gastando seu tempo, investindo também, né, tendo que pagar para transporte e tudo mais, é um tipo de punição. Dizer, então vocês quiseram fazer isso, então agora vocês vão pagar dessa maneira. Quer dizer, que é uma coisa, se há uma ilegalidade, existe um processo jurídico já estabelecido. E os juízes deveriam de ter isso como uma coisa pétrea, uma coisa clara. E, no entanto, eles próprios estão indo contra a lógica. E isso foi reconhecido pela própria juíza do Supremo Tribunal recentemente em uma entrevista, né? Na participação de um debate lá. E ela colocou claramente que os juízes não podem julgar ações e trabalhar com ações do seu próprio interesse. E é o que está acontecendo. Então, falta ética, falta observância da legislação brasileira, né, inclusive de cláusulas pétreas, e falta, sobretudo, assim, uma dedicação com relação à democracia, com relação ao Estado de Direito, que está sendo, obviamente, vilipendiado, né, pisoteado. Você citou uma outra coisa durante sua fala. A dificuldade de acesso à informação no judiciário. Sim, esse é um problema muito grande. Porque hoje a gente tem leis de transparência. Né? Quer dizer, esse tipo de dado, como salário, o meu salário, o salário do Tony, está publicado no portal da transparência do governo federal, com o meu nome, né? Como tem que estar o nome dos juízes. Isso é lei. Quer dizer, eu não posso alegar que a divulgação do meu salário em si macula a minha imagem. Isso é lei. No judiciário, o acesso à informação me parece ser das mais difíceis, né? Sim, mais complicadas. Porque assim, se você for dizer estritamente o nome do juiz X da vara Y, vai estar lá? Vai. Só que no caso da Justiça Estadual aqui do Paraná, como funciona? Você vai entrar na página, você acha ali, você procura, primeiro você tem que digitar um CAPTCHA, né? Que já é uma coisa para dificultar o acesso ali, mas tudo bem. Você procura pesquisar juízes, ou juízes substitutos. Daí você vai ter uma lista, só que aquelas listas que você tem que clicar para passar para a próxima página, né, uma lista completa. Daí você vai ter, nós temos mais contando juízes substitutos e desembargadores, nós somos mais de 800 magistrados. A lista não está em ordem alfabética e
Cada vez que você clica você clica no cara para ver, você acha o cara que você quer mesmo nesse jeito, mesmo, você não tem nenhum mecanismo de procura, você não pode dizer Mário Message, você não acha, você tem que procurar Por outras coisas do no governo dedo. federal, você procura pelo Sim, nome. exatamente, qualquer portal é assim, né? No caso do judiciário não, você tem que procurar no olho mesmo. E por acaso você achar, digamos, o de março, você não vai conseguir achar o de fevereiro. Daí você vai ter que repetir toda a pesquisa de volta, enfim, é um Para troço... dificultar mesmo. Troço feito para você não encontrar. No caso do Ministério Público também, assim, era um pouco mais simples. Assim, você cumpre a lei formalmente, né? Mas dificulta... No caso do Ministério Público, eles mudaram muito de formato ao longo dos anos. E até o ano de 2015 eles usaram 2 formatos. Primeiro, eles estavam com um formato que era muito ruim, que eles, inclusive separavam em 2 folhas salariais. Você tinha a folha normal e a complementar, que era só para remunerações retroativas. Até teve uma determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, que agora instituiu, a partir de novembro, um modelo que, para mim, é o ideal, que é o mais simples. Que cada mês você tem uma listona, tem um tabelão, que você pode baixar um Excel ali, você baixa o salário de todo mundo, com o nome de todo mundo, tudo certinho, perfeito. Então, o caso do Ministério Público está Foi um caso que, melhor. assim, foi um avanço nítido. Um avanço por conta do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Mas ainda assim, um avanço. O problema é que até foi uma dificuldade para a nossa matéria, que teve esses 2 padrões, assim, em alguns meses do ano com um padrão e alguns outros meses do ano com outro. Então, isso gerou um pouco de dificuldade. Mas isso, no caso, foi uma mudança para melhor, né? Então, mas no caso judiciário, o portal da transparência, sinceramente, não serve para absolutamente nada. Porque esse ponto essa questão dos salários. A divulgação ali é como se não estivesse lá. Quer dizer, é um cumprimento pro forma da lei. Um cumprimento por forma da lei. Só não é pior do que o do governo do Estado, inclusive, que acho que isso é bom citar, que o do governo do Estado é um troço horrível, que você, não só ele não mostra, ele só mostra o lerite desse mês, ele só mostra o total, o bruto, ele não mostra o que é salário, o que é remuneração, o que é auxílio, enfim, não mostra. E para você achar o nome do servidor, você tem que digitar o nome certinho dele. Se você digita Richa, por exemplo, você vai achar um monte de Richard, mas você não vai achar o governador. Você tem que digitar Carlos Alberto Richa para achar o governador. Você tem que digitar o primeiro nome certo. Então, assim, é um troço também feito só para cumprir a lei para fora. Exceto para os professores. O professor se acha bem facinho ali. Eles têm um especial ali só para os professores. Isso para a atividade jornalística, é uma restrição também, né? Você não ter acesso à informação pública, informação do poder público. No caso, né, eu penso que o judiciário deveria estar vigilante para garantir o cumprimento da legislação, da transparência. E ao contrário, né, no caso do TJ aqui, como o Chico falou, eles estão dificultando a observância da lei. Né? Porque se há a lei de transparência, se o salário é público, deve ser, ele deve ser o mais público possível. O que se supõe disso? Se supõe que há alguma coisa a ser escondida, há alguma coisa a ser não divulgada plenamente. Né? É isso que se supõe. É suposição, né? Daqui a pouco vão vir o processo contra mim. Mas até eu tenho uma certa, assim, eu até respeito assim, essa ideia de que talvez os nomes devessem ser preservados. Acho que até uma discussão bastante válida. Mas acho que se os nomes são preservados, teria que ter pelo menos alguma indicação, assim, de quanto de quanto que eles recebem do global, né? De quanto que porque antes antes era até melhor o sistema quando não divulgavam os nomes lá por 2012 e tal. Eles divulgavam uma lista, sim, só que com os nomes escondidos. Daí você tinha o lerite completo do cara, todos os meses você achava fácil, você pesquisava fácil e você tinha o valor global, que eu acho que é o que mais interessa. Você achar a distorção, você tem que ter o valor global, né? Então, talvez... Só tinha o nome escondido do cargo, estava explícito. Uma oferta do global com mais facilidade, talvez até resolvesse. Então, acho que até tem um... Mas, assim, a questão não é nem essa. A questão é que o que foi definido, toda a jurisprudência definiu ao longo dos últimos 3, 4 anos em relação à lei de transparência, é que tem que aparecer o nome. Se tem que aparecer o nome, tem que mostrar do jeito certo, né? E do jeito que fique claro com todas as informações transparentes. Do jeito que fique claro que permita que se faça o uso dessas informações. Não adianta nada você ter uma informação que você não pode usar. E quem tem, assim, nesses casos, assim, você tem um poder, se olhar hoje, portal da transparência do governo federal, tem que melhorar? Tem, mas o acesso é bem mais
É um pouco mais amigável, mas também eu acho que ele tem vários problemas ali, assim, de navegação, de... A impressão que eu tenho é assim, que quanto mais você baixa o nível no governo federal, estadual piora e municipal piora. Sim, Acho que aqui no Paraná, acho que o portal de transparência da prefeitura é melhor do que o do governo do estado. Mas em geral... Sim, melhorou, recentemente teve uma melhora boa no portal municipal aqui de Curitiba, assim, hoje é fácil encontrar, por exemplo, um gasto, mas eu acho até um pouco natural, assim, também, até porque geralmente essas coisas vêm, assim, mais da... tem uma tendência, né, do governo federal, por exemplo, atrair os melhores quadros técnicos, então você conseguir desenvolver esse tipo de ferramenta, às vezes até, no mesmo caso do governo do estado, uma cidade grande, é mais fácil você arranjar um bom técnico de TI que monta um bom portal da transparência aqui em Curitiba do que numa cidade do interior, por exemplo. Sim. Então, acho que até não... Mas o executivo consegue isso? O legislativo também tem uma boa... Tem irregular e tal, mas... Eu Você acha pessoalmente que o legislativo é ruim? eu acho bem ruinzinho da Câmara e do Senado. Da Câmara e do Senado... Eu acho bem, assim... não é o pessoal chama de user-friendly, né? Não é fácil. Não é amigável. Você não consegue ter uma... mas, na verdade, no geral, todos são, assim, nenhum deles... É difícil achar um que seja ideal, assim, que tenha... Que seja... Mas muito em parte, às vezes, até por uma certa ignorância, mas falta de... Nem sempre é uma coisa deliberadamente, assim. Mas do ponto de vista jornalístico, do exercício do jornalismo, o fato de existir uma informação que é pública, mas que o público tem dificuldade de acesso, quer dizer, quando os jornalistas e quando os meios de comunicação se servem dessa informação que é pública, aprofundam ela, contextualizam ela, oferecem ela para o público para um consumo mais, digamos assim, entendível do ponto de vista da complexidade do assunto, aí o judiciário criminaliza. Exatamente esse o problema. E criminaliza de uma maneira justamente a punir, né, fazer uma punição exemplar, e sendo que, como você falou no começo, o TJ foi chamado a se pronunciar e não quis se pronunciar. Quando, por ser órgão público, teria obrigação de se pronunciar, porque, se eu não me engano, o TJ tem assessoria de imprensa. Sim. Né? E não é um só. Né? Tem uma equipe de jornalistas. Quer dizer, é deliberadamente uma atitude de não falar. Né? E quem cala nessas situações não é que consente simplesmente, está sendo irresponsável do ponto de vista da sua natureza de serviço público e de prestação de contas à população. Então, caberia talvez um processo da sociedade contra o judiciário por ter realizado todo esse tipo de atitude contra o interesse público, que é claro, né, que é contra o interesse público, porque para a população é lógico que é necessário, salutar e legal saber o quanto os juízes estão ganhando, mesmo que seja uma coisa extemporânea, como eles colocaram, não é super salário? Mas a questão do super salário foi colocado para chamar a atenção, né? A terminologia que é usada sempre, né? Constantemente. Até porque, assim, é um super salário no sentido de que não é um salário, mas é um super salário porque vai no sentido superlativo, é além do salário. É muito mais além do que o salário. Assim, além de tudo, o jornalismo se referenda na compreensão do público, né? Então, você não pode usar de uma sofisticação terminológica que torne o jornalismo tão incompreensível quanto a própria linguagem que ele está tentando mediar. Sim, não ia falar a data vênia. Essencialmente, o jornalismo é uma mediação dessa... É uma mediação. Então, você não tem como você usar uma linguagem... absolutamente técnica em relação a tudo. Tem que produzir sentido. Você tem que produzir sentido. Você tem que traduzir aquilo para a vida do leitor. E para o leitor, eu acho que a gente não foi um metro além do que o... Que é uma prática... fazer... Do que é fazer jornalismo mesmo. Sim. Essencialmente... Agora, quando você tem poderes que têm obrigação, porque são poderes públicos, assim, por princípio, né? Mas porque tem hoje lei que regula e que obriga a transparência, e esses poderes públicos não cumprem o seu papel, a quem cabe vigiar esses poderes públicos e cobrar que eles implementem as políticas de transparência? Eu acho que um dos problemas justamente do judiciário não ter uma
assim, ser o fiscal de si mesmo, né? Mas eu acho que geralmente isso acaba cabendo à imprensa, né? A imprensa acaba ficando com esse... Porque justamente a gente que tem que acabar... A imprensa, de certa forma, é um dos mecanismos que a sociedade civil tem justamente de cobrar isso. De cobrar, de fiscalizar. E, enfim, se a gente não pode fazer isso, quem pode, né? Vou colocar um raciocínio e quero que vocês digam se vocês concordam ou discordam. Você tem mecanismos de fiscalização no Executivo, você tem Ministério Público que fiscaliza o Executivo, Controladoria Geral da União, você tem a imprensa que controla o Executivo, você tem N instrumentos de controle do Executivo, os tribunais de contas e tal. O Legislativo também tem, além de ter uma ampla diversidade no Legislativo, que faz com que um deputado acabe se movendo contra o outro, né? E você também tem Ministério Público, você tem Controladoria Geral da União em cima do Legislativo. O Judiciário tem fundamentalmente o Conselho Nacional de Justiça e, eventualmente, muito raramente outro poder qualquer. Tem também as corregedorias também, né? Que também são poderes internos. Também Ou seja, mas, enfim. o Judiciário é controlado pelo próprio Judiciário. E, além de tudo, é um poder bastante homogêneo do ponto de vista. Ele é mais homogêneo ideologicamente. Um juiz não ataca o interesse do outro juiz. Ele tende a ser muito mais corporativo do que a própria Câmara dos Deputados. Ou seja, o Judiciário só tem hoje, no Brasil, como um poder que o controle externo, só a imprensa. Só a imprensa. Se a imprensa não pode funcionar para cobrar o Judiciário, nós estamos construindo um poder absolutamente controlado exclusivamente por ele mesmo. Sim. Isso aqui é um problema democrático, concorda? Sim, é um problema para a democracia, claro. E sem falar que existem aberrações do tipo, o juiz que pegou o carro do Eike Batista, que estava sob a guarda do Judiciário para dar umas voltinhas, né, porque ele queria andar num carrão daqueles, ele foi aposentado. A punição dele foi ser aposentado. Quer dizer, é um prêmio, né, não é uma punição. O juiz que deu a voz de prisão para policial que estava pedindo para ele assoprar no bafômetro, lá no Rio de Janeiro também, está tranquilo enquanto a policial está sofrendo processos e intimidações. Quer dizer, o Poder Judiciário no Brasil é autocrático, né? E há que se fazer algum tipo de trabalho para discutir isso. A sociedade precisa discutir. Para democratizar o Judiciário. E os meios de comunicação têm uma tarefa muito clara nesse sentido, que é de chamar a atenção para a necessidade de se fazer esse debate, né? Que a sociedade tem que se mobilizar para discutir. Quem fiscaliza o Judiciário ou a própria fiscalização existente, ela está sendo eficaz? Ela está produzindo algum sentido na linha de deixar o Judiciário num funcionamento mais transparente, mais democrático, consoante com o que é realizado nos outros poderes? Então você tem o Judiciário acima da média dos outros poderes, né? A gente já volta daqui a pouquinho nessa discussão, ainda nessa discussão. Mas eu tenho que encerrar aqui o segundo bloco desse Sobre a Mídia, hoje falando sobre a perseguição do Judiciário sobre a jornalistas, a profissionais da Gazeta do Povo. Voltamos daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia. Hoje estamos falando sobre a perseguição do Judiciário a profissionais da Gazeta do Povo e a Gazeta do Povo. Aqui no estúdio comigo, o jornalista da Gazeta do Povo, Chico Marés, e o jornalista e professor da UFPR, Tony Charlau Vieira. A gente estava falando sobre a teoria democrática. A teoria democrática sobre democracia. Democracia implica poderes contrabalançados, executivo, judiciário, legislativo e a imprensa como um quarto poder, como poderes que se vigiam, que se controlam. No Brasil, o judiciário está longe de ser um poder que sequer aceite esse tipo de controle, né?
O que a gente falou no bloco anterior demonstra isso, né? Quer dizer, você, no momento em que você faz algum tipo de ação ou questiona alguma questão da ordem jurídica, né, no âmbito do Poder Judiciário, há um movimento que é um movimento violento para que não se prossiga isso, que não seja, não tenha repercussão social. E isso gera, por exemplo, tem um vídeo que está na rede social de um juiz aqui de Curitiba que estava jogando lixo num terreno baldio e que, quando os moradores chegaram para questioná-lo, ele deu voz de prisão para as pessoas, né? Quer dizer, o juiz se dá o direito de agir ilegalmente e de prender as pessoas que questionam essa ilegalidade. Quer dizer, e isso é aceitável do ponto de vista do funcionamento do Poder Judiciário. Quer dizer, não há alguma corregedoria, alguma coisa que realmente abra um processo e que haja punição. E que a punição não seja simplesmente aposentadoria, né? Porque quem produz uma aberração como essa tem que ser punido do ponto de vista tem que ter uma punição como existe, por exemplo, no Poder Executivo. Nós estamos acompanhando um processo de impeachment a presidente, por exemplo. E eu e você, como servidores públicos, podemos ser demitidos. Claro. Tem processo, ampla defesa? Tem, mas a punição, no limite, é a demissão. Não a aposentadoria. Tem um outro aspecto do poder, da questão do Poder Judiciário. O Poder Judiciário brasileiro tem um custo altíssimo se comparado com o custo proporcional de outros poderes judiciários do mundo. Vocês chegaram a abordar isso, né? Sim, a questão sim. do custo. A gente até na matéria impressa, a gente isso veio junto, a gente fez matéria exclusivamente sobre isso, bem curtinha ali, uma retranquinha, tratando de um estudo que foi feito por um professor da Federal do Rio Grande do Sul, chamado Luciano da Roça, sobre o custo do judiciário no Brasil. Ele calculou, ele comparou, né, o quanto custa o judiciário. É um paper pequeno, de umas 10 páginas, mas super interessante, com dados com os dados dos gastos, com uma comparação de quanto o judiciário custa com o PIB, né? E ele chegou a essa conclusão, que o PIB, agora eu não lembro exatamente os números, mas o poder do judiciário no Brasil custa mais ou menos 4 vezes o que custa tanto nos países europeus, nos países da União Europeia, quanto nos Estados Unidos e na América Latina. Isso em linhas gerais, né? E ele fala também do custo do Ministério Público também, o que o Ministério Público custa para o Brasil também, 4 vezes a mais do que custa. Enfim, todo esse sistema judiciário que ele chama, custa 4 vezes, 4, 5 vezes mais do que na Alemanha, aqui em Portugal, ou mesmo que aqui na Argentina, aqui no Uruguai, ou na Venezuela. Vamos dizer que são realidades muito diferentes, PIBs muito maiores. Independente de qual seja a realidade, o gasto do Brasil com o Poder Judiciário é sempre em relação ao PIB. E assim, e até que chama atenção, até o custo do juiz nem chega a ser o principal, chega a ter o altíssimo número de funcionários também é uma coisa que então, é um número grande de funcionários que cada tribunal tem, assim, para cada juiz tem trocentos funcionários, enfim, isso é uma coisa que você precisa discutir. E até esse processo que vocês estão sofrendo, que é de uma brutalidade na forma contra quem é processado, mas do ponto de vista de eficácia do judiciário, é um processo kafkiano, né? Porque se é toda a mesma questão, por que eles não julgam um único caso? Não, exatamente, é exatamente isso que a gente está questionando. A gente até, inclusive, tem uma reclamação no Supremo Tribunal para que seja julgado tudo junto em Brasília. Isso é o que a gente está requerendo ao Supremo Tribunal Federal. Porque disso vai partir um conjunto de sentenças as mais dispersas, que depois vai ter que ser uniformizado na frente. Quer dizer, é de uma irracionalidade o processo como um todo. Não, mas até aí que eu digo, por que tem tanto, por que o judiciário custa tão caro? Em grande medida é porque pelo excesso de judicialização também não é só uma questão o juiz ganha muito, o funcionário ganha muito, com a coisa do tipo. Tem também esse lado que tem próprio funcionamento. Processo girando no Brasil. E essa é a ironia de todo o nosso caso, porque os juízes foram responsáveis por estar com 47 processos totalmente desnecessários a mais no bojo, né? Então, quer dizer, aqueles que deveriam, né, zelar pelo bom funcionamento do judiciário estão contribuindo para piorar o funcionamento do judiciário. Eu sei, por exemplo, no juizado de pequenas causas, né, na Justiça Especial, aqui em Curitiba, se você entrar hoje com uma ação contra uma empresa de telefonia, um questionamento, né,
Essa ação provavelmente vai ser agendada para janeiro ou fevereiro. A primeira Audiência. tá? A audiência vai ser agendada para janeiro ou fevereiro, mais ou menos isso. O que isso significa? Significa que tem um universo enorme de questionamentos contra as empresas de telefonia e que são tratados isoladamente. Quer dizer, se você tem, por exemplo, questionamento com relação ao pagamento de contas que a empresa telefônica coloca a mais na tua conta sem a tua permissão. Por que não há uma jurisprudência quanto a isso? Entrou, sim, imediatamente proíbe a empresa, dá uma multa muito maior. Não, o judiciário prefere continuar fazendo o mesmo processo várias vezes, o que obviamente dá um lucro enorme para a telefonia, porque alguns milhões de pessoas não entram com ação, outros entram e acabam ganhando indenização, etc. Mas só que isso é uma economia para a empresa. E o judiciário não percebe isso, quer dizer, não tem sequer também, né, um acompanhamento do próprio seu funcionamento para agilizar esse funcionamento. E nesse caso específico dos processos contra a Gazeta, contra vocês, o judiciário está provando que ele não só é inepto, mas que ele contribui para o aumento do custo judiciário e o aumento da falta de confiança do povo com relação ao judiciário. Mas tem também a questão, você falou da questão do custo, né? Isso é uma coisa que me choca um pouco, porque porque todo esse processo está tendo um custo, né? No caso, não um custo para a gente, porque é até bom deixar isso bem claro. A Gazeta... Estado. Não só um custo para o Estado, mas também um custo para a Gazeta do Povo. Tem um custo para a Gazeta. Sim. Porque todo o processo de aluguel de van, alugar um quarto de hotel, enfim, alimentação para a gente, tudo isso, a Gazeta, inclusive religiosamente, tem pago de forma até muito correta. E isso me faz pensar, não, a Gazeta até, apesar de, obviamente, não ser uma coisa boa, mas a Gazeta tem uma grande empresa, tem estofo para isso. E agora, imagine se isso acontecesse com um jornalista independente. Se ele tivesse que responder 47 ações, que ele não tivesse uma grande empresa por trás dele. Como é que ele ia bancar 47 viagens? Não tem. Como é que ele ia bancar o advogado? Como é que ele ia bancar tudo isso? Então, até por isso que assim, a gente tem que estar vigilante para que isso aconteça, até porque isso pode acontecer também com o pequeno, né? Não, sim. E o que está claro é que... E aconteceu, né? Já aconteceu. O Azenha, né? O Luiz Carlos Azenha. Já respondeu o processo, aqui o Tarso respondeu o processo, outros pequenos que responderam. E eu acho que o que fica muito claro, tem que deixar muito claro para as pessoas em geral, é que isso não contribui para a transparência da justiça. Esse tipo de atitude dos juízes não contribui para a transparência da justiça, não contribui para o bom funcionamento da justiça. Quer dizer, eles estão mostrando o quanto eles são ineptos e não têm cuidado com o dinheiro público. Porque se eles quisessem efetivamente fazer justiça, entrariam com um processo só. Sim. E na mais alta Câmara. Não, exatamente o que a gente discutiu, Tino. Todo mundo, eu acho que é fundamental para a liberdade de imprensa que todos os cidadãos, inclusive juízes, tenham direito também de ingressar uma ação e de buscar, em caso se sintam lesados por um veículo de imprensa. Eu acho isso indiscutível, fundamental. Agora, aí que tá. Se eles realmente estivessem buscando uma indenização por um erro que porventura a gente tivesse cometido, ou qualquer outra coisa, eles teriam ingressado com uma ação coletiva. Uma ação. E não 47. Vamos ver. É claro qual é a intenção. É claro que é isso que é uma tentativa de intimidação. É aí que esse é o centro do nosso argumento, justamente, né? Okay. Nosso tempo está estourado. Chico, agradeço a sua participação aqui hoje. Tony, muito obrigado também pela sua participação. Eu agradeço. Mas infelizmente eu tenho que encerrar o Sobre a Mídia. Hoje o programa discutiu a questão da perseguição, da querela, da briga, da disputa, do judiciário se movendo para impedir, né, para restringir o trabalho da Gazeta e dos jornalistas da Gazeta do Povo. Estiveram aqui no estúdio comigo para gravar hoje sobre esse tema o jornalista Chico Marés, formado pela Universidade Federal do Paraná, jornalista da Gazeta do Povo, e o jornalista e professor da UFPR, Tony Charlau Vieira.
O Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da UFPR, e espero encontrar você na semana que vem para mais um Sobre a Mídia, falando sobre comunicação e jornalismo. Até lá e muito obrigado.